E hoje, Malaguti, a gente teve lá em Natal, ABC 0, Vitória 3, Vitória segunda vitória consecutiva aqui na Série B, e vai com um início aí até surpreendente, né? Depois de um início de ano muito ruim, cheio de complicações, dentro, fora de campo, tudo. E agora tem esse início muito bom na Série B aí, com 2 vitórias em 2 jogos, né, Malaguti? Como é que você viu esse 3-0 imponente aí diante do ABC? Perfeito, Lucas. Boa noite, bom dia, boa tarde, independente de você estar ouvindo agora e também vendo, né? Já que a gente está em todos os canais aí. Sim, foi uma vitória interessante, porque, na verdade, a gente pode dividir esse jogo do Vitória em 2 tempos, né? Porque eu estava até comentando com o Vitória, né? A nossa colega aqui. Vamos tentar não confundir as vitórias hoje, mas o ABC fez um primeiro tempo totalmente mais amplo, dominante. Felipe Garcia sendo o principal jogador do Vitória nos primeiros tempos, nos primeiros minutos, perdendo algumas boas chances, mas veio uma expulsão até certo ponto infantil, né, do Felipe, no finalzinho do primeiro tempo. Mas e por que eu digo infantil? Não pelo lance em si, porque o lance era um lance que, na verdade, foi um segundo amarelo, mas que se o árbitro fosse um árbitro que tivesse um critério um pouquinho mais rigoroso, poderia talvez até dar um cartão vermelho, mas o que resultou de fato na expulsão foi o primeiro cartão amarelo que ele tomou no comecinho do jogo por reclamação, né? Então, a partir desse momento que Felipe Garcia é expulso, então o cenário é completamente diferente, porque, como eu estava falando, o Vitória vinha de um primeiro tempo que estava sendo basicamente dominado pelo ABC, o Vitória tentando sair jogando da defesa, o ABC com uma marcação muito alta, né? Teve, se não me engano, 2 ou 3 chances que o ABC conseguiu roubar a bola, conseguindo fazer para criar essas chances, né? Mas aí vem a expulsão e muda o jogo, né? Então, o Vitória também foi para campo com 2 mudanças em relação ao primeiro jogo. Uma delas, talvez a mais importante, que talvez que fez esse primeiro tempo do Vitória ser muito fraco, que foi a ausência do Giovanni Augusto, né? Para a entrada do conhecido nosso aqui de Recife, que é Thiago Lopes. E assim, não querendo levar... eu sabia que tu ia fazer essa cara, mas assim, eu estava até pensando nisso durante o jogo. Eu não lembrava nem da existência. Ele é campeão pernambucano, viu? Campeão pernambucano. Entrou em campo, né? Então, Eu assim, lembrava até eu nem da estava existência tentando... dele. Eu estava tentando, assim, não levar esse lado nosso aqui de Pernambuco para essa análise, porque, assim, a gente tem uma visão dele aqui, óbvia, né? Mas, assim, muda time, pode ser que muda a postura, mas, assim, Thiago Lopes, infelizmente, foi uma peça muito abaixo no primeiro tempo, inclusive até no segundo tempo, enquanto ele esteve em campo. Então, foi um ponto muito baixo do Vitória no primeiro tempo, que fez, eu acho que, assim, na minha visão, que fez Claro, o ABC tem uma campanha ótima, né? Perdeu recentemente a invencibilidade dentro de casa, que durava mais de 30 jogos, eu acho que perdeu para o Grêmio na Copa do Brasil, mas aproveitou esse fator campo para se impor e fez um bom primeiro tempo. Vinha fazendo um bom primeiro tempo, inclusive. Me chama muita atenção a qualidade do Felipe Garcia, que todas as jogadas de ataque, o Felipe Garcia estava lá, né? Mas, como eu falei, veio a expulsão, aí muda completamente o jogo. O Vitória volta para o segundo tempo. A entrada de GG, para mim, foi fundamental. GG entrou super bem no jogo, né? Ele entrou no lugar do Léo Gomes, que foi um dos jogadores que substituiu, agora me fugiu o nome, do jogador Vitória, que estava machucado. Mas GG entra no segundo tempo, muito bem posicionado, é um cara que se posicionou na entrada da área para aproveitar essa bola. Teve 2 chances muito boas, inclusive, para marcar o gol. Acabou parando na defesa, ou enfim, no goleiro. Mas daí vem a chance de uma saída errada, né? Uma saída errada do ABC com o Márcio Azevedo, que começa a sair jogando errado, e aí rouba a bola
que acha Mateuzinho, que daí Mateuzinho foi um outro cara que entrou super bem também no segundo tempo, teve uma participação muito boa. Então, o Mateuzinho toca essa bola para GG e GG faz um bonito gol até de fora da área. E aí, nesse momento, veja, e aí é curioso, Lucas, não sei se você acompanhou o jogo a fundo, né? Mas assim, o primeiro tempo do ABC, até a expulsão, a posse de bola, a troca de passe estava muito grande para o ABC e o Vitória muito recuado, né? Até o momento do gol do GG, o Vitória estava com mais de 70% de posse de bola. Então, assim, era um domínio absoluto, era uma questão de tempo para fazer gol. E o gol saiu de fato. Né? Até demorou um pouquinho, né? Acho que foi o gol, eu vou me lembrar agora, me fugiu agora, acho que foi 36, né? O gol do. Isso, 36 do segundo tempo. O gol do GG. E aí, parte. Aí o Vitória na frente, abriu o placar, o ABC até tenta voltar para o jogo, mas aí no finalzinho são 2 lances curiosos, porque são 2 pênaltis. Eu acho que até o árbitro acertou nas 2 cobranças, nas 2 definições, né, de pênalti. Eu até vi alguns torcedores reclamando que foi garfado, ou enfim. Mas eu acho que ele foi bem na marcação dos pênaltis. E aí entra o Léo Gamalho, veterano Léo Gamalho, que até então estava apagadíssimo no jogo, mas daí é aquela coisa, né? Centroavante, tá ali é o batedor oficial do Vitória. 2 pênaltis. O primeiro ele bate super bem. No segundo ele troca o canto. E aí vira um placar que estava 1-0 até os 40 e poucos. Vira 3-0. E assim, fez valer de fato o fator numérico dentro de campo e também a precisão, né? Porque teve as chances, foi criando, mas aí conseguiu fazer o gol, teve as chances e conseguiu marcar. E um fato que eu queria trazer aqui também, que foi apenas a segunda vitória do Vitória fora de casa na temporada. O Vitória foi a 8ª vitória do time baiano na temporada, e sendo só a segunda fora de casa. A primeira tinha sido contra o Atlético da Bahia lá e ainda no dia 8 de fevereiro. Então, assim, o Vitória consegue aí quebrar um jejumzinho de vitórias, né? De triunfos fora de casa. E bom, né? Porque larga super bem na Série B, 2 vitórias, 2 por 3-0. Só não é líder da Série B por conta de um gol a mais que o Guarani tem, né? O Guarani tem 7 e o Vitória tem 6. São o mesmo saldo de gols, mas um dos critérios da Série B é o gol marcado, o gol marcado, né? Então, como o Guarani tem um golzinho a mais, o Guarani acaba ficando na liderança, né? Essa é a minha primeira impressão que eu posso passar para vocês. Agora chegou a melhor parte do programa, viu? Vitória vai comentar a vitória do Vitória. Nem se tivesse sido combinado. Não é? Exatamente. Como é que você viu essa vitória do Vitória, Vitória? Assim, antes, só para acrescentar um dado a esses números que Mala trouxe. O Vitória não vencia o ABC em Natal desde 2012. E a última vitória do Vitória no confronto tinha sido em 2015. Então, assim, era um confronto... né? Porque, assim, vem sendo equilibrado nos últimos... Lembrei agora, Vitória, também. Os últimos 7 jogos foram 7 empates. Exatamente. E o primeiro tempo desse jogo parecia que caminharia para um 8º, talvez. Exato. Como o Mala falou, não tem como falar desse jogo sem citar a expulsão de Felipe Garcia, que, apesar do jogo equilibrado ali, pelo menos até os 30 minutos, mais ou menos, ainda assim era o ABC que levava mais perigo por causa dele. Todos os jogadores procuravam ele, bola na área, por cima, chute, de fora da área, enfim, estava sempre se movimentando ali para fazer o ataque do ABC buscar esse gol e buscar essa primeira vitória na Série B. Mas levou um primeiro cartão muito bobo, numa reclamação de um lance isolado, e o segundo, sim, fez uma falta super dura em Camutanga e foi expulso já próximo aos acréscimos, eu acredito, da primeira etapa. E uma coisa que eu queria puxar também, que Mala falou, foi essa ausência de Giovani, né, que sentiu ainda... Opa, Vitória caiu aí.
Daqui a pouco volta, tá um pouco de instabilidade aí na internet dela. Mas, Malaguti, seguindo aqui, como é que se explica, né, essa mudança aí? Teve tempo para trabalhar, Léo Condé chegou, teve tempo para trabalhar esse time, mas é outro time, né? Outro time completamente diferente do que a gente viu na primeira parte ali do ano, né? Do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, muito mal, Vitória rastejando, sofrendo bastante, e agora começa desse jeito arrasador na Série B, né? Pois bem colocado, Lucas. O que acontece? Como todo mundo viu, primeira parte, né, desse primeiro semestre do Vitória, muito mal dentro de campo. Então, mas assim, foi bom que o Vitória conseguiu pegar esse tempo que tinha disponível até começar a Série B para se organizar tanto fora quanto dentro de casa, né? Então, foram 12 contratações do Vitória para o começo da Série B, né? Então, assim, foi possível ir ao mercado, ver aonde o clube estava precisando mais repor peças, né? E aproveitou para treinar também, né? Treinou. Então, assim, o Léo Condé conseguiu fazer essa pré-Série B, pelo menos que a gente consegue ver até agora, né? São 2 jogos, tá aí o resultado dentro de campo, 2 jogos, 2 vitórias. Então, assim, mas é como eu estava falando, soube aproveitar bem esse tempo para ir ao mercado, achar as peças que estavam precisando e, aparentemente, já está dando algum resultado. Se daqui para frente vai continuar ou não, a gente vai ter que ver os próximos jogos. Mas, assim, veja, o clube foi rebaixado. Aliás, o clube vem para uma Série B esse ano. São 25 contratações nessa temporada. Então, assim, muita gente chegando. Até o próprio Léo Condé deu uma entrevista dizendo que é uma coisa surreal você ter 25 contratações no ano, ter um elenco super grande também para trabalhar. Até certo ponto é bom, né? Porque consegue, a partir disso, trabalhar, né? Dar disputa para cada posição, isso é bom, né? Inevitável, que você faz o jogador não estar acomodado, mas é como eu estava falando, conseguiu fazer boas reposições e ter um começo de Série B é surpreendente, né? Porque quem viu o Vitória nos primeiros campeonatos fosse fazer a lista de quem é favorito, quem é rebaixo, quem vai cair, quem vai ficar no meio da tabela, com certeza o Vitória não estava lá em cima. Claro, vieram reforços, mas é aquela coisa, chegar é uma coisa, dar certo é outra. Mas os reforços chegaram e aparentemente está dando certo. Exatamente. Vitória, pode seguir aí, você caiu ali naquele momento na internet, mas pode seguir A internet seu raciocínio. não está ajudando muito, mas assim, só para complementar, Ixi, caiu de novo. Caiu de novo. Não tá fácil para a Vitória hoje. Só tá fácil para o Vitória. Para a Vitória não tá fácil hoje. A Vitória tá caindo, o Vitória não tá, não. O Vitória foi bem. Foi bem demais. Mas, ainda puxando por isso, Malaguti, essa questão das apostas ali no começo de campeonato, é óbvio que é muito começo de campeonato, muito, mas dá para dar uma empolgadinha, né? O torcedor que estava distante ali vai começar a ir para o jogo, começar a olhar o time. Eu imagino que o torcedor do Vitória começou o campeonato meio que largado ali, sem dar muita moral, sem muita vontade de ir pro Barradão, mas agora eu acho que com esses 2 resultados o ânimo muda completamente, né? Eu só discordo um pouquinho de você, porque se você for analisar o primeiro jogo contra a Ponte Preta, né, que foi 3-0, o Barradão estava lotado, né? Tava assim, foi um bom público. Então, assim, eu não sei se o efeito das contratações já era um efeito ali, né? Já era um efeito, né, da torcida, ou de fato a torcida falou, não, vamos esquecer aqui os primeiros campeonatos, vamos focar na Série B. Mas, assim, se no primeiro jogo, vindo de todo esse mau começo de ano, a torcida chegou junto, meteu um 3-0 na Ponte Preta, que foi um resultado surpreendente, né? A Ponte Preta foi campeão da Série A2, né, do Paulista, é um time que tem que se respeitar, tem um elenco razoável para bom, mas e agora vence um ABC fora de casa também por 3-0, né? Um ABC, como eu estava falando, para perder em casa é muito difícil o ABC perder em casa, acabou perdendo para o Grêmio na Copa do Brasil,
mas vem de um começo de ano muito bom também, que diga de passagem, tem que E perdeu daquele jeito, né? Daquele jeito, né? Que a gente conhece, né? não sei. Mas assim, a gente tem que deixar aqui claro que o ABC está fazendo uma grande temporada, é finalista do Campeonato Potiguar, né? Chegou às semifinais da Copa do Nordeste, está numa terceira fase da Copa do Brasil, claro, com um time um pouco, né, com um elenco um pouco, né, eu digo, bem melhor, né? Mas assim, e agora reforça a vitória do Vitória reforça muito mais esse sentimento do torcedor, que inclusive já tem aqui gente no chat, eu estava vendo agora, Barradão, 30 mil. Poxa, é isso que eu estou falando. Se no primeiro jogo, mesmo com toda a desconfiança, né, você já vinha de um bom público, aí larga com vitória, 3-0, vai para o segundo jogo, ganha 3-0 fora de casa, com certeza o próximo jogo agora é realmente para ter 30 mil pessoas no Barradão. Isso não tem de jeito nenhum. Tá entendendo? E de fato, eu acho que o triunfo do Vitória contra o ABC com certeza foi muito maior do que contra a Ponte Preta, sem desmerecer a Ponte Preta. Por tudo isso que eu estou falando, o ABC é um time que tem que se respeitar, a gente não pode deixar passar, inclusive por muitos, e eu me coloco no meio, né? Que o ABC, por esse começo de ano, ele se coloca entre os favoritos para acesso, não o principal favorito, né? Mas ali naquele grupinho, né? Quarto ou oitavo. Aí, tudo pode acontecer, que vai brigar, né? Mas assim, é uma vitória com certeza que vai botar o torcedor do Vitória esperançoso. Uma pena, eu digo uma pena assim, pro Vitória não ter terminado na liderança. Porque, poxa, tu pensa, 2 jogos, 2 3-0, né? Não sofreu nenhum gol, tem 6 saldos de gols. Mas assim, tem outros 19 times, né? E um entre esses 19 é justamente o Guarani, que também tem uma largada muito boa e por um golzinho tá líder, né? Isso, meteu um 3-0 e um 4-1 na estreia, né? 3-0 também é uma vitória, talvez das 4 vitórias aí dos dois. O Vitória venceu a Ponte e o ABC, e o Guarani venceu o Ceará, e quem na estreia o Guarani venceu? Deixa eu dar uma olhada que agora me fugiu. Mas a foi principal 3-0 vitória no Guarani, foi 3-0 no Ceará fora e 4-1 em casa. Que é a principal vitória dos 4 aí, dos 4 jogos. Certeza. É essa do Guarani contra o Ceará fora de casa. Sem torcida, é verdade. É um Ceará ali muito focado na Copa do Nordeste. Mas é uma vitória importante. Mas essas duas do Vitória são muito importantes, assim, fundamentais para esse início de ano. E dos reforços, Malaguti, quem é que já está começando a chamar a responsabilidade? O Vitória fez uma janela com muitos nomes no início do ano, não deu certo. Sim. E agora fez essa segunda janela, novamente com muitos reforços, uma recondução de trabalho, uma mudança completa de rota, e era necessário, né, pelo péssimo desempenho até aqui. Então, alguns reforços chegaram. Wagner Leonardo, por exemplo, aí faz uma dupla com Camutanga. A turma do Náutico vai morrer do coração assistindo o jogo do Vitória. Wagner Leonardo e Camutanga juntos. Ganhando 2 jogos 3-0, os caras vão vestir de vermelho e preto. Veja, agora só eu faço uma ressalva, porque eu acho que o comecinho de jogo hoje do Vitória não foi tão muito bom, não, viu? Eu acho que, como eu estava falando, o ABC teve boa chance de abrir o placar, porque fez um bloco de marcação muito alto no começo do jogo, muito alto. E o Vitória, eu não sei se é estilo de Léo Condé, vou tentar estudar mais o Vitória para ter uma conclusão mais precisa. Mas o Vitória, no começo do jogo, tentou muito sair jogando. E por pouco o Vitória não sofreu gol. A verdade é essa. Então, assim, e aí fica um ponto de interrogação, porque o Camutanga saiu no intervalo, tá entendendo? Na transmissão, falou que foi um mal-estar. No Twitter, disse que saiu machucado. Então, assim, seria até bom a gente... Claro que agora é pouco tempo para a gente descobrir o que aconteceu de fato com o Camutanga. Mas assim, a dupla, infelizmente, não jogou o segundo tempo. Entrou o João Vitor, que é um bom zagueiro também. Eu acompanho o João Vitor desde aqui da base do comecinho dele no Santa, que ele foi super bem no Santa. Foi pro Vitória. Então, assim, é um jogador também que merece uma atenção especial, um jogador legal. Mas, de fato, a torcida do Náutico, quando vê Camutanga e
Wagner Leonardo só faz chorar. Em relação aos reforços, de fato vai fazer o time melhorar, né? Agora é sequência, dar sequência para esses jogadores. Eu acho que tem tempo ainda, né? O campeonato está apenas começando. O Vitória não conseguiu jogar muito, né? Por ter saído tão cedo do Campeonato Baiano, né? Ser eliminado também na Copa do Brasil. E agora vai precisar, de fato, só tempo. E nesses 2 jogos já deu certo, mas assim, a gente vai ter que ver agora nos outros jogos para ver se de fato vai engrenar esse time. É isso. Nossa Vitória está de volta aqui. Vamos ver se agora engrena a conexão. Estou achando que tá travando. Eu Não acho tá que indo, não vai. não. Não tá indo, não. Tá... Só deu o Vitória hoje. Vitória Fialho aí não tá pegando a travando? internet. Tá. Sua imagem tá completamente parada. E eu acho que você tá com um delay grande. Tentar sair e voltar de novo, Vitória. Enquanto isso, a gente Desliga o segue aqui. roteador. Malaguti, entrando falando um pouco individualmente aí desse time do Vitória, no jogo de hoje, no caso, quem é que você destaca de forma positiva aí, que aproveitou essa boa partida, essa boa vitória, e Léo Condé vai feliz para casa aí com a atuação desses jogadores, né? Vai. Eu acho que o único jogador que só... Vamos por partes, né? É como eu falei, a gente tem que dividir o jogo de hoje em 2 partes para o Vitória. Um primeiro tempo muito ruim, muito abaixo, né? Foi salvo, entre aspas, por uma expulsão justa do Felipe Garcia, e a partir da expulsão, aí começa um outro jogo, um outro Vitória, né? O primeiro tempo, o único jogador que eu vi que, na minha análise, que foi bem, foi Osvaldo. Foi ele que conseguiu, um pouco também com o Zé Hugo aí saindo, achando as melhores chances, né? Mas daí no segundo tempo, vem o segundo tempo, tem as mudanças, e para mim, para esse jogo específico, botando assim um peso, de fato, quem conseguiu mudar o jogo, eu coloco hoje o GG como principal jogador da partida, porque ele entrou e de fato mudou a cara do jogo. Então, para mim, GG foi o melhor. Colocaria Osvaldo em segundo, que o Osvaldo também fez um grande jogo. Léo Gamalho, não posso, assim, Léo Gamalho fez, vamos dizer assim, fez 85%, não, 85%, vou dizer até mais, 90% do jogo muito ruim, assim, tipo, da média para baixo, né? Mas quando chega o finalzinho do jogo, antes de fazer o primeiro gol de pênalti, ele tem uma bola na trave, 2 minutos depois ele faz o gol de pênalti, e depois mais um de pênalti. Então, assim, claro, mas só fez o gol de pênalti, mas assim, ele foi 100% certo, ele conseguiu, né? Conseguiu ser 100% acerteiro. Então, assim, para mim ele é top 3, e daria uma menção rosa também para Mateuzinho, que entrou super bem também no jogo. E negativos, Malaguti? Quem não Rapaz, tu já sabe qual é a minha resposta, né? E quando eu falei o nome do jogador, tu fez assim, ó. Sei. Mas eu gosto de ver de novo. Eu acho que não tem... Sem perseguição nenhuma, que fique claro, registrado aqui. Não é perseguição, mas eu acho que talvez o torcedor do Vitória que está acompanhando a gente aqui hoje, acho que vai concordar, sei lá, 99% comigo, que eu acho que com certeza hoje o pior em campo foi Thiago Lopes. Se eu ouvir o nome dele na transmissão 2 vezes, foi muito. Foi muito. Sabe? Então, assim, a saída dele ajuda o Vitória a voltar para o jogo. O Vitória chegou, depois da saída dele, o Vitória chegou a ter mais de 70% de posse de bola, né? Eu acho que hoje, de fato, para mim, Thiago Lopes foi o pior em campo. Só hoje não, meu amigo. Hoje sempre.
Mas só ele, ninguém mais Veja, não conseguiu ir bem. É porque tá uma distância grande do primeiro para o segundo, tá entendendo? Mas assim, já que você perguntou, eu acho que Léo Gomes também não fez uma partida tão boa no primeiro tempo, porque assim, eu volto a repetir, o Vitória foi uma vitória no primeiro tempo e uma vitória no segundo tempo. Até a expulsão do Felipe Garcia, o Vitória sofreu muito, mas muito mesmo, com o ABC, tá entendendo? Então assim, Léo Gomes sofreu muito essa pressão alta do ABC, não conseguiu também se acertar com os próprios, até com o Camutanga e com o Wagner e Leonardo, mas assim, a distância do primeiro para o segundo é grande, por isso que eu falei só o nome. E é legal porque o Leandro aqui no chat falou que o Rodrigo Andrade também foi bem. Nos dois jogos, né? Ele fala assim, foi o melhor em campo nos dois jogos, tanto contra a Ponte como contra hoje, né? Concordo, mas eu acho que talvez vendo assim, ele foi mais um cão de guarda, foi um coadjuvante, vamos dizer assim. Não foi ruim, mas também não foi o melhor. Não foi o protagonista e também não foi o pior. Ele foi um coadjuvante muito bem, diga de passagem, mas no meu top 4 ele ficaria. Vamos botar ele no top 5, então. Certo. Thiago Lopes ganhou o troféuzinho negativo. Coisa boa, meu Deus do céu. Como é que a turma ainda engole essa, pô? Thiago Lopes. Titular, camisa 10, né? Eu tava vendo a escalação aqui, camisa 10. Somente. Eu tenho certeza que ele é camisa 10? No GE aqui tava como camisa 10, Thiago Lopes. Rapaz. Mas veja, só foi titular hoje justamente para o Giovanni Augusto não poder jogar, né? Thiago Lopes foi uma das novidades do jogo, mas eu não sei também a gravidade a gente vai ter que apurar direitinho o porquê, né, de Giovanni Augusto não jogar. Giovanni Augusto tem um histórico, vamos dizer assim, claro, não é sempre, mas assim, é um jogador que se lesiona bastante, né? É um jogador já mais velho, assim, a recuperação é mais difícil também, né? Enfim, torcer para que não seja nada grave. E é um jogador que se exige muito, né? Porque é um jogador, um camisa aqui, tem que pegar a bola de costas para o ataque, para a defesa, comandar o meio de campo. Eu trabalhei com ele aqui no Náutico, na época que ele era aqui do Náutico, muito tempo, 2012, se não me engano. 13, né? 12, 13. Ele é um jogador inteligente, um jogador que vai agregar muito esse time do Vitória. Eu acho que até por isso que ele foi contratado. Ele fez um campeonato, ele vinha de uma sequência no Guarani, não vamos dizer espetacular, mas é um jogador que tem muito para agregar, com certeza, o Vitória. Por isso que eu digo, o Vitória buscou peças, viu as carências no meio de campo, viu as carências na defesa, né? Em outros setores que não deu certo nesses primeiros campeonatos. Então, foi ao mercado e fez boas contratações, né? Então, assim, a gente está vendo um outro Vitória que está com uma outra cara, com uma outra postura e que larga super bem. É a maior surpresa para mim nessas duas primeiras rodadas, sem dúvida nenhuma. É isso. E Giovanni Augusto é um cara, enfim, qualidade ele tem, a questão física mesmo, aí, de idade, de intensidade, né? Se ele estiver bem, conseguir desempenhar um futebol que já mostrou, perto até do que já mostrou, ele tem grande chance de conduzir esse Vitória. Não sei, eu não sei se dá para dizer que o Vitória, aliás, eu acho que não dá para dizer ainda que o Vitória é candidato ao acesso. Acho que o Vitória não está naquele bolo lá que a gente falou ainda. Tem camisa, tem torcida, é time grande na Série B, sem nenhuma dúvida. Tá no mudo aí, Malá. Tá no mudo, Malaguti. Tá no mudo. Vou aprender, calma. Acho que agora o teu tá no mudo. Foi para ver se você tava ligado. Eu vou fechar aqui a janela, tô escutando. Só porque tá ventando muito aqui, tá complicando, mas pode seguir aí. Beleza. Não, eu tô dizendo que... mas agora tu vai... o que eu tava dizendo é o seguinte, talvez lá no final do ano, esse recorte possa até viralizar. Por quê?
Tu tá colocando agora aqui que o Vitória não tá tão favorito, que inclusive agora tu me deixou sozinho aqui, se viralizar esse corte vai estar só a minha carinha aqui, mas assim, de fato, é como eu falei, o Vitória começa a Série B fora desse grupo de favoritos, de título com certeza muito, muito fora, de candidatos a acesso também, de meio de tabela para baixo com certeza, né? Mas, é como eu estou falando, você frisou muito bem também, que o Vitória tem camisa, o Vitória tem torcida, né? O próprio torcedor aqui já está dizendo que vai botar 30 mil pessoas se vai ter de fato, são outros 500, né? Mas assim, imagina um Barradão com 30 mil torcedores, né? Não, que não seja 30, pô. Que nesse jogo agora, que é uma sexta-feira, contra o Londrina, seja 18. Pois é um público é um bom público. Que poucos times da Série B colocam. Você vai Com pegar certeza. esses times aí do interior de São Paulo, nenhum coloca, nenhum. Com certeza. É uma vergonha. Agora o Vitória tem condições de colocar nessa Tem. Para mim, pode ser a grande surpresa da Série B. Né? Tu vê como é que é o futebol, né? A gente tava comentando que a gente não colocava que a gente colocava o Vitória de meio de tabela para baixo, e agora a gente está dizendo que pode surpreender. Mas, claro, é cedo ainda, é segunda rodada, mas a gente sabe, a gente volta a falar, o Vitória é um time de camisa, o Vitória é um time de torcida, foi bem para o mercado, se reforçou, então pode ser que dê super certo, e chega no final do ano, tudo isso que a gente achava do começo do ano, do começo de Série B, aliás, vai tudo para rala abaixo, porque o futebol é assim, mas eu não tenho nem dúvida nenhuma que o Vitória pode ser a grande surpresa agora da Série B. Não, é isso. Começa ali, ninguém dava bola para esse Vitória. Ninguém, com toda certeza, era visto ali, não, esse aí vai sofrer de novo até o final, o campeonato para não cair. E agora, com essas duas vitórias e da maneira como foram, 3-0 em casa, 3-0 fora contra um adversário difícil, um adversário que chegou longe na Copa do Nordeste. Sim. Então, é uma situação aí que agora os times vão começar a olhar para esse Vitória, né? Com certeza. Por exemplo, o Londrina já vem de outra forma, meu. O Londrina já vai para o Barradão de outra forma completamente diferente. Vai fazer aquele joguinho clássico de Série B. Veja, eu acho que independente de como tivesse sido o Vitória hoje, eu acho que o Londrina já iria sim, com certeza para o Barradão, porque veja, o Vitória é um dos maiores clubes que tem na Série B hoje. Tá entendendo? Então, assim, não dá para menosprezar o Vitória, independente da fase, né? E eu queria só voltar uma questãozinha aqui rapidinho, que assim, o peso da vitória do Vitória hoje, o ABC só tem 6 derrotas no ano, né? 6 derrotas. Então, foi um feito muito grande do Vitória hoje conseguir vencer no Frasqueirão. Não, exatamente. Eu tava dando uma olhada aqui nos comentários. Cadê quem foi? Thales dizendo: olha o Vitória aí. Eu disse a torcida faz diferença em Série B. Faz isso, porra, é isso. Vamos abrir aqui. Eu vou abrir aqui a tabela da Série B. Dos 20 times, quem tem condições de colocar. Ó, Vitória, acho que Criciúma, né? Consegue. Se emplacar um bom momento ali, consegue fazer uma consegue. Ali. Atlético Goianiense. Atlético Goianiense também, mas. Avaí. O Sport, com certeza. Sport. Ceará, obviamente. Juventude. Esses de São Paulo, velho, nem ponto. Para mim não tem ponto, não tem Guarani. É só se for muito, muito bem mesmo. Aí os caras vão chegar. Mas se não for, aí, meu amigo, não chega junto. Não é a torcida do Vitória, do Sport, do Ceará, do Sul lá, que são muito fortes também. Tem uma relação muito próxima. Então, é isso. Eu acho que olhando muito de longe, tá? Eu tenho tido um olhar de longe aí. Vejo pedaços de alguns jogos, leio algumas coisas, mas olhando de longe, eu gostei desse mercado do Vitória, desse momento aí, dessa retomada. Eu acho que coloca o time num patamar de talvez não
não sofrer tanto como sofreu em outros anos aí na Série B, né? São nomes importantes, nomes, alguns já rodados, alguns com a carreira em progressão, como é o próprio Wagner Leonardo, um cara que teve um momento fantástico no Náutico Sim. e cai de rendimento, sobe de divisão, né? Vai Sim, para uma Série A, cai de rendimento, não consegue jogar no Cruzeiro na Série B no ano passado, não consegue ter sequência, e agora vem para um Vitória, onde, a não ser que aconteça uma tragédia, ele vai ser titular absoluto. com certeza. Então, ele vai ter minuto para retomar aquela fase dele no Náutico, né? Que a gente que está aqui, eu e você, Malaguti, vimos muito próximo. Porra, Sim. jogou pra caralho no Náutico. Jogou muito. A gente até achava, porque eu sempre tento deixar esse bairrismo de lado, independente dos clubes. É porque a gente, de fato, está aqui, a gente está vendo. Mas, assim, quando ele estava aqui, ele fez uma temporada excepcional, né? Tipo, a gente achava que poderia voltar para o Santos, estourar no Santos, de volta, né? Total. Quando o Santos, eu me lembro muito, pô, assim, quando ele estava voando no Náutico, o Santos estava para negociar Luan Pérez. Que estava Exato. muito bem, que até já passou aqui também no Santa Cruz. Passou e ninguém nem lembra direito, jogou muito pouco ali naquele time de 2016 do Santa, mas muito bem no Santos e tal, e estava para ser negociado, eu me lembro muito. Que começou o zum, que Wagner Leonardo podia voltar. Eu lembro que a Exato. torcida do Náutico ficou revoltada com o Cabral, que o Cabral numa transmissão estava elogiando muito, e colocou isso como uma possibilidade, assim, vai que o Santos está olhando e pega e tal, então, porra, tá chamando, até parece, né, que o Santos não ia estar vendo, que ia depender do comentário de Cabral para poder Exato. vir buscar o cara aqui, mas foi isso teve esse zum que ele podia voltar para o Santos, porque o nível de atuações dele no Náutico estava muito alto de fato. E Exato. agora tem mais uma Série B aí para tentar retomar isso, né? Porque eu acho que se perdeu um pouco, né? Depois que saiu, se perdeu um pouco, né? Tem que ver, porque às vezes tu vê que um jogador, por exemplo, ele estava no Santos, né? Estava no Santos, não estava sendo muito aproveitado, daqui a pouco chega uma oportunidade de jogar uma Série B e, de fato, jogar, não só compor elenco, não só ser um jogador de segundo tempo, de substituição de jogador lesionado, faz uma boa. Me corrija, ele foi na Série B que ele fez a boa temporada, né? Ou foi na C? Eu acho que foi o Pernambucano, na verdade. Foi o Pernambucano? comecinho da B. Eu acho que foi. Eu vou checar Pronto. aqui, mas eu acho que ele chegou pro Pernambucano e pegou o comecinho da B e saiu. Exato. Mas eu tô olhando aqui, pode seguir enquanto eu olho. E aqui. aí, de fato, né? Aí só que vem muita mídia, vem muita expectativa. Daqui a pouco ele talvez não seja esse jogador para ir para um time grande, jogar grandes jogos, porque tem disso, tem jogadores que se encaixam mais numa divisão, né? Uma Série C, uma Série B, e de fato, quando chega uma Série A, não rende tanto, né? Mas ele rodou, foi para outros times, não deu muito certo, e agora volta para uma Série C, e com certeza ele vai sobrar. Com certeza ele vai sobrar. Se no comecinho da Série B, se no Pernambucano ele foi bem, se no comecinho da Série B ele foi bem, numa série C, então ele tem tudo para sobrar. Para ter certeza disso. É isso. Ele chegou pro Pernambucano no Náutico, fez um baita Pernambucano, o Náutico se sagrou campeão, ele jogando tudo, jogando muito. Enfim, tinha outros jogadores ali no Náutico, mas ele era um pilar importante daquele Náutico ali, campeão pernambucano, 2021. Sim, sem dúvida. E aí começa a Série B e faz esse movimento que já era falado, enfim, que não foi no primeiro momento, que era na volta na saída do Luan Pérez, mas é logo na sequência, ele volta para o Santos, faz 8 jogos na Série B só pelo Náutico, e volta para o Santos, aí vai para Fortaleza, Cruzeiro, enfim, não consegue se firmar em nenhum dos dois, né? Eu acho até que teve um Atlético Paranaense no meio, não estou lembrado aqui, mas ele ano passado estava no Cruzeiro e não conseguiu jogar, né? Eu até me surpreendi, eu esperava que ele conseguisse ter um espaço ali de jogar um pouco mais, mas não foi acabou não se confirmando, né? É isso que eu tô falando. Talvez, beleza, tava numa Série B também que o Cruzeiro poderia dar super certo, mas não dá para entender certos jogadores, né? Por exemplo, é isso que eu tô falando. Tava no Santos, não tava tendo oportunidade. Daqui a pouco vai para o Cruzeiro
e também não dá certo. Talvez o peso da camisa pode estar interferindo, não menosprezando os outros clubes, claro, né? Mas eu assim, é uma aposta que o torcedor do Vitória pode ter certeza, da gente que viu ele aqui, da nossa experiência com ele, pode ter certeza que vem coisa boa aí. É isso. E para mim é a grande contratação aí. Assim, Giovanni Augusto é o cara que pode dar o toque de qualidade ali, né? O toque de. Sim. Enfim, é um camisa 10 clássico, já rodado, 33 anos, mas ainda, enfim, vem numa queda de carreira, né? Vem numa queda de carreira. Mas veja, a gente tá vendo aí Wagner Love também, tava ali, Dinamarca, sei Exato. lá, antes da Dinamarca estava em outro país aí, mais submundo ainda do futebol e tá jogando o que tá jogando no esporte. Pode acontecer a mesma coisa com o Giovanni Augusto. Mas o que eu acho é que Wagner Leonardo foi a grande contratação. É o cara que puxa esse caminhão de jogadores contratados aí do Vitória. Thiago Rodrigues, goleiro. Felipe Vieira e Marcelo. Ian Souto e Wagner Leonardo. Diego Fumaça e Matheus Trindade. E outro, né, Malaguti? Que passou aqui também em Pernambuco, né? Passou no Náutico. Não, esse não deixou saudades no Náutico. Matheus Trindade. Mateuzinho, Giovanni Augusto, Zé Hugo, Pablo Diogo e o Helder. É muita gente. Muita gente. Muita gente que Léo Condé tem para colocar aí e vai dando certo. Vai dando certo. Vamos ver onde é que esse Vitória vai chegar. Tu falou de Mateuzinho, pô, eu gostei muito do Mateuzinho hoje, muito ligado também. Fez um grande segundo tempo, né? O Leandro tá falando aqui no chat dizendo que entenda que o Vitória é um outro time, tem jogador que ainda nem estreou ainda. É um time que tem muito lastro para evoluir. Isso. Com certeza, porque tu for ver desses nomes, nem todo mundo entrou em campo ainda. O próprio Léo Condé falou numa coletiva, acho que foi essa semana, que ele foi questionado, por que não coloca fulano, porque fulano não pega a lista. Falou, pô, eu tenho um elenco de 35 jogadores, só pode viajar 23. Né? Então, assim, vai ter jogador que chegou, que vai sobrar, vai ter jogador que está lá, que vai sobrar. Então, assim, para Léo Condé é muito bom você ter um elenco grande para rodar, para fazer testes, né? Claro, é um campeonato longo, a série B é um campeonato longo, que não vai ser decidido só lá no finalzinho, lá na 35ª, 30ª rodada em diante. Não, ele se decide agora também. Porque tem muito time que não sobe por um pontinho. É o mesmo 3 pontos, né, velho? 3 pontos de agora pontos. É o mesmo de da 38ª rodada. Pontos corridos, papai. Pontos corridos não dá para brincar, não. Aquele pontinho que você deixou de ganhar agora, no primeiro, no segundo jogo, ele pode ser fatal lá na última rodada. Tá entendendo? Então, assim... Mas, é como a gente tá falando, eu acho que Vitória tem muito para crescer ainda. É surpreendente esse começo de Série B. Tem muito jogador para estrear? Tem. Alguns vai dar certo? Alguns vão dar certo? Não. Nem todo jogador que chega vai dar certo. Natural, pô. Natural. É natural. Mas tu vê, se tu consegue manter uma base, tu consegue manter uma espinha dorsal, entra um, não dá certo, tira. Essa posição tem 3 jogadores. Um vai dar certo, pode ter certeza. Tá entendendo? E eu acho que o Vitória tá se caminhando para isso. É um elenco grande que vai dar um trabalhinho, com certeza, na sequência da Série B. Exatamente. Cadê que tinha um comentário aqui que eu ia... foi Júnior Tavares me respondeu aqui. Love, antes da Dinamarca, estava no Cazaquistão. Pô, cara, olha, esse Cazaquistão é fim de carreira, né, pô? Não, fim de carreira total. E lá... o cara vem e faz isso que tá fazendo aí. Lá foi pro dinheiro, né? Com certeza. Exatamente, nem precisa. Eu queria fazer um registro, Lucas, porque como a gente está falando de futebol nordeste aqui, a gente está falando, claro, muito do Vitória, mas porque eu até estava pesquisando aqui, foi o primeiro jogo falando agora um pouquinho do ABC, no caso, né? Sim, boa. Foi o primeiro jogo do ABC o primeiro jogo do ABC na Série B, após 6 anos, desde 2017 que não jogava. Aí o pré-jogo eu estava escutando uma rádio de Natal, os caras estavam tão empolgados que eles contaram até o dia. 1982 dias depois, o ABC foi jogar dentro de casa. Em casa, né?
O ABC começa muito mal, né? Ao contrário do Larga Vitória mal. aí, são 2 derrotas do ABC. Perdeu para o próprio Londrina, né? Que vai pegar o Vitória na próxima rodada por 1-0 e agora perde essa por 3-0 para o Vitória. Aí já começa a preocupar também, né, Malaguti? Se a gente começa a mudar um pouco o olhar para o Vitória, ainda não de forma definitiva, mas a gente também tem que começar a colocar mais dúvidas nesse ABC, que a gente via um time, pela campanha que fez na Copa do Nordeste, no Potiguar também, então assim, um time arrumado. Sim. E, um time que eliminou o Náutico sem nem fazer força, dificuldade para o Sport na Copa do Nordeste, e esse início ruim começa a preocupar, porque é um time que está se reerguendo, né? Como você muito bem falou aí, o pessoal estava falando, 6 anos longe da Série B. Então, se começar a pancada, aí também, meu amigo, aquele fatorzinho que o ABC pode ter, já começa a ficar para longe, né? Porque você acaba perdendo agora no começo da Série B um fator que faz muita diferença na Série B, que é justamente a torcida. A torcida está empolgada de voltar a jogar uma Série B, está empolgada de voltar a ter uma possibilidade de, inclusive, ir para uma Série A, porque, como eu falei no começo do programa, quantos especialistas, eu me coloco, eu e você, assim, especialista entre aspas, né? Nós jornalistas, vocês jornalistas. Muita aspa. Muitas aspas. Muita aspa. Porque a gente tem que analisar jogos, números, elenco e desempenho. E se a gente fosse botando isso na ponta do lápis, pega o ABC nesses primeiros jogos, nessa primeira parte do ano, ele trouxe boa parte disso que eu estou falando, tá entendendo? Ele trouxe isso. Então, ele Com certeza teve torcedor do ABC fazendo conta e se empolgando. Pô, será que esse ano dá pra gente já chegar na B e subir? Porque foi bom, pô. Foram bons jogos. Sim. Bom desempenho na Copa do Nordeste. E vai agora também, vai talvez tirar um pouco esse peso de ter uma Copa do Brasil, porque eu acho muito difícil, eu acho que seria uma hecatombe o ABC ganhar de 2-0 do Grêmio em Porto Alegre, ou mais, tá entendendo? Seria uma hecatombe. Não sei se talvez ele... com certeza ele não vai poupar time, porque não tem motivo nenhum também para poupar time. Se fosse poupar time, talvez pouparia o time do ABC para um primeiro jogo, vamos dizer aí, de final do Campeonato Potiguar, se bem que as datas estão um pouquinho mais para frente, né? Mas talvez... Tá pior que o Pernambucano. Tá pior. Não, e aproveitando a deixa, tá tão pior que, por exemplo, o último jogo da segunda fase do Campeonato Potiguar, que era justamente um clássico ABC e Natal, que não valia para nada, porque já estava definido ABC e América na final, os outros dois times já não tinham interferência nenhuma, aí mesmo assim, se marca um jogo, se entra em campo, mas não tem um apito inicial, por quê? Falta luz no estádio. Meu amigo, a gente reclama aqui um pouco do Campeonato Pernambucano, mas nesse aí a Federação Potiguar também eu vou te contar, hein? É bronca. Bronca pesada. Aí o que acontece? Espera tanto tempo para voltar a luz não volta, o jogo é adiado e no outro dia é decidido por cancelar o jogo. Meu amigo, por que não aproveitou esse problema de datas? Já tirava. Já corta o jogo. Os dois jogos já estão definidos. Não vai mudar em nada no campeonato. Você perdeu uma data. O primeiro jogo da final do Potiguar poderia ter sido esse. Você perdeu uma data sem jogar, né? E sem jogar. Sem ter jogo. Para piorar ainda mais. É muito doido. É complicado. E aí, o ABC pega quem agora, tio? O ABC pega o Ceará, meu amigo. Pega o Ceará fora de casa domingo que vem. Domingo. Ceará provavelmente reserva. Sei lá, né? Aqui, misto ali, talvez, né? Pô, joga em Natal e joga na quarta aqui no Recife. Talvez não reserve, mas um mistão. Né? Pode ter um misto talvez. Ali, né? Porque esse fator do jogo ser perto de Recife pode ser que... É positivo para o Ceará, né? É positivo para o Ceará, então eu acredito que o Ceará se deu melhor. O Ceará se deu melhor do que o Sport, pô. O Sport vai jogar onde? Contra o Novo Horizontino.
Uma já é uma... logísticazinha, vai ter que ir para Ribeirão Preto, depois 4 horas de ônibus para Novo Horizonte, para, enfim, jogar, voltar. Mas para o Ceará foi bom, né? Tá, vai jogar aqui em Natal do lado. Exato. 3 horinhas tá aqui no Recife, menos até. Sim, Bota concordo. o motorista para pisar, chega antes. E aí, o ABC pega o Ceará, então, jogo difícil, né? Para o ABC. Então, início complicado do ABC aí. Com certeza esse jogo contra o Vitória estava na continha ali de 3 pontos.